Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Não levamos nada para o túmulo. O nosso guia de estudos começa com a história de Billy Graham. Billy Graham foi entrevistado, ele já tinha ali pouco mais de 60 anos de idade, e então perguntaram para ele alguma coisa. Perguntaram como é que ele poderia, de alguma forma, resumir a sua história até ali. Só lembrando que Billy Graham é considerado, sem sombra de dúvida, um dos maiores evangelistas que o mundo moderno conheceu. Billy Graham, depois de ter feito inclusive mediação entre reis, presidentes, de ter conseguido arregimentar verdadeiras multidões em grandes auditórios, são milhares de pessoas que são contadas entre aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador através do trabalho dele. Ele respondendo a essa pergunta, como é que você pode resumir aquilo que foi a sua vida, a sua história até agora? Ele disse assim, bom, eu poderia resumir da seguinte maneira, a vida ela é extremamente breve. Quando você para poder pensar que o tempo passa tão rápido. Eu ainda, há alguns dias atrás, conversava com um amigo de infância, já fazia muitos anos que não nos encontrávamos, há pelo menos uns 30 anos que não nos víamos. E quando nos encontramos, ele disse, puxa, há quanto tempo que a gente não se vê? Eu disse, é verdade, é verdade. E a gente começou a fazer contas, descobriu que já eram mais de 30 anos, e ambos dissemos, realmente, a vida passa muito depressa. E isso é uma realidade. Claro que quando você pensa sobre isso, é também importante, como estamos estudando durante essa semana, entendermos que precisamos pensar em como terminaremos a nossa vida. Como será a nossa história, como será contada a nossa história depois que acabarmos fechando os olhos e pararmos de respirar. Que legado deixaremos? Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que a Bíblia menciona que no contexto do Antigo Testamento, de Israel enquanto nação, o Senhor Deus deixou orientações claras a respeito de como as pessoas deveriam se preparar antes que pudessem fechar os olhos e descansar o sono da morte. E se preparar para isso seria deixar um legado, deixar algo para as futuras gerações. Esse testamento, esse legado, ele pode ser compreendido sob duas perspectivas. Numa primeira perspectiva, esse testamento, esse legado, ele deve ser compreendido como sendo bênçãos materiais, mas também como bênçãos espirituais. Quando olhamos o nosso auxiliar da lição da Escola Sabatina, ele vai trazer aqui algumas coisas muito interessantes. Vai mencionar que no Antigo Testamento a palavra aliança, ela também tem um significado de testamento com cláusulas condicionais, para que os beneficiários estejam ou recebam uma herança. A própria ideia de uma terra que seria entregue a eles era mencionada como a herança do Senhor. E quando você olha para o testamento divino, você encontra nele bênçãos materiais. Como, por exemplo, Gênesis 15, verso 18, menciona que uma das bênçãos que Deus queria deixar para o seu povo era a própria terra. A terra de Canaã era visto como uma herança do Senhor. Gênesis 12, verso 2, Gênesis 15, verso 5, menciona que o Senhor Deus também queria deixar para eles como herança uma condição de grandeza, em que eles seriam uma nação próspera, uma nação que teria domínio no cenário internacional. Ainda mais disso, Deuteronômio 28, verso 11, menciona que Deus tinha para eles abundantes posses materiais. E aí podemos falar de uma grande quantidade de animais, rebanhos, servos, servas, de ouro, prata, enfim, de posses que fariam com que eles fossem vistos pelas demais nações como um povo abençoado do Senhor. Entretanto, haviam também bênçãos espirituais nessa herança que Deus queria deixar para os seus filhos. Gálatas 3, verso 16, menciona que o Messias era visto como uma herança espiritual para a própria nação. Jesus Cristo era judeu. Ele veio entre o povo judeu. Ele era visto como uma herança para a própria nação.
uma outra bênção espiritual, Gênesis 12, verso 3, e ao mesmo tempo Gálatas 3, verso 8 e verso 14, menciona a própria comissão de levar as boas novas, o evangelho a todas as nações, e isso era visto também como uma herança de Deus, uma herança espiritual, era o legado de Deus. Na família de Deus, todos compartilham as boas novas com as demais pessoas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E todo aquele que se entrega a Jesus e faz parte da família, compartilha essa mesma bênção. Portanto, a evangelização é também uma herança espiritual. O fato é que todos os que vivem pela fé são apresentados no Evangelho como beneficiários desse mesmo testamento e recebem essa comissão não apenas para poderem receber bênçãos de Deus, mas para, como receptáculos dessa bênção, se tornarem também abençoadores daqueles que estão à sua volta. Por isso não existem razões apresentadas na Bíblia que possam fazer com que tenhamos necessidade de temer em relação ao futuro. Por isso, o que o nosso guia de estudos vai trabalhar conosco é a importância de podermos entender que, apesar de recebermos bênçãos tão grandes da parte de Deus, nós deveríamos também nos preparar enquanto indivíduos, porque era essa a ideia que aparecia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Já que vocês têm sido abençoados por Deus e que o Senhor Deus tem um testamento, o Senhor Deus tem uma herança para vocês, que vocês também se preparem para deixar uma herança, um legado para os filhos de vocês. Uma herança material é importante? Claro que é. Mas mesmo que essa seja pequena, ou até mesmo inexistente, existe uma herança que podemos deixar. É a herança de valores, de princípios, de ética, de religiosidade, de comprometimento com Deus. Nós somos chamados para influenciar essas novas gerações. E eu gostaria de orar a Deus para que o seu Espírito nos ajudasse nesse processo de preparação. Mas antes de poder orar por isso, deixe-me apenas lembrá-los que nós temos uma comunidade de oração aqui no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. E eu tenho estado muito feliz percebendo que todos os dias muitos dos nossos amigos que têm estudado a lição têm deixado por escrito os seus pedidos, os seus agradecimentos. E tenho percebido o engajamento que tem acontecido em relação a isso, ou seja, outros irmãos e irmãs que têm entrado nas mensagens e têm respondido a alguns outros irmãos, dizendo, olha, estou orando por você. Achei muito curioso alguém de lá da França que mencionou estar orando por alguém de lá do Amazonas. Bonito isso. Outra pessoa de lá do Rio Grande do Sul orando por um outro de lá de Brasília. E assim por diante. É importante termos essa interação. E entre todos os pedidos que foram mencionados, eu selecionei 5. Estou orando por todos os pedidos, mas selecionei 5 pedidos que eu quero compartilhar com todos vocês. O primeiro deles, da Andresa Pisani, desculpem. Ela vai mencionar que o seu esposo faleceu há 2 semanas e que está muito difícil para ela conseguir enfrentar esse momento de luto. Ela pede que oremos para que Deus possa dar a ela o consolo. Que Deus te abençoe, minha querida irmã, e que o conforto da parte do Senhor Deus possa aquecer o seu coração nesse momento de dor. Estamos juntos em oração pela senhora. O Zion, ele pede oração pela sogra, que está internada com fortes dores. E ele pede para podermos nos lembrar, acreditando que Deus é o médico dos médicos e que pode restabelecê-la. A Estela Castelo, ela pede pelo Vandir, que precisa de uma libertação do vício do álcool, que tem trazido muitos prejuízos para eles. A Alessandra Freire pede pelo filho que está sofrendo com a drogadição, com a dependência química, e ela crê que Deus pode dar a libertação para o filho. A Elizabeth Castilho, ela pede para o filho, ou aliás, pela filha, que está com problemas neuropsiquiátricos, mas ela também crê que o Senhor Deus que criou a mente da sua filha também pode ajudá-la a conseguir encontrar a solução para os seus problemas. Eu desafio nesse momento a orar junto comigo, pedindo a Deus para que Ele possa intervir em todos esses casos. Junte-se a mim. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor tem planos para a nossa vida. Obrigado pela herança que o Senhor promete nos dar. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a podermos deixar um legado para as próximas gerações. Principalmente um legado onde eles terão a oportunidade de aprender a te amar através da influência que iremos exercer.
mas colocamos também nas suas mãos, Pai, cada pedido que foi mencionado dentro do nosso grupo de oração. Colocamos aqui 5 pedidos, pedidos por pessoas que pedem por libertação, por cura, por consolo, por conforto, além de todos os demais pedidos que estão no nosso chat. Te peço que o Senhor possa intervir de acordo com a tua vontade. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?